estão digitando e vou colocar lá no Jamboard, que é como se fosse um quadro que a gente pode colocar umas notinhas autoadesivas, ó. Estão vendo aqui? E vai ser o mural da turma de vocês. Olha só. Palavras legais. Aí, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão poder mudar a cor, vão poder podem desenhar também. É um quadro colaborativo, ou seja, vocês vão poder participar da criação disso aqui. Como a gente está adaptando, eu estou escrevendo aqui para vocês. Palavras interessantes, ó. Esperançosa, alegre, disposto, madura. Palavras interessantes. Mais alguém? Uma palavra que descreva você. Ou algo que você está pensando. Eu não estou nem olhando quem tá o nome, não estou nem associando, tá bom? Ansioso. Mais alguém? Cauã, eu vou colocar pensativo. Pode ser? Minha gente, que a internet às vezes não colabora aqui. Vamos ver se alguém mais falou. Focada. Focada. Ok. Temos aqui várias palavras. Perceba que quando a gente entra numa atividade, a gente se depara com muitos sentimentos, porque nós somos seres humanos e por estarmos vivos, nós sentimos as coisas. Uns sentem, uns são mais afetados do que outros nas suas atividades diárias. Então é muito bom quando a gente está disposto, focado, quando você sente essa esperança assim, é uma coisa muito boa, porque nos últimos dias, assim, nos últimos tempos, a gente tem visto muitas coisas ruins. E às vezes uma pequena coisa, seja ela boa ou ruim, afeta o nosso dia inteiro. Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu. E aí, isso aqui eu vou descrever, eu vou deixar escrito. Cadê? Onde é que tá? Eu vou deixar escrito aqui que isso aqui é o 2.6 hoje. Certo? O 2.6 hoje. A letra tá horrível, gente, porque a sincronização deixa a coisa um pouco ruim. Certo? 2.6 hoje, tá aqui 26 de abril. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar salvo. Isso aqui vai ser colocado em uma linha do tempo, que em outro momento eu falo com vocês. Além do Google Sala de Aula, além do site, eu vou deixar toda a nossa trajetória em uma linha do tempo. E aí vocês vão poder acessar com o tempo corrido mesmo. Tá? É interessante também a gente perceber que aquilo que a gente está sentindo afeta muito a maneira como a gente estuda ou como a gente participa de uma aula. Bom dia, Caio. Como a gente participa de uma aula. E aqui, a gente hoje vai ver algumas coisas que vocês já viram, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E eu vou mostrar para vocês também uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem.
eu acho que, deixa eu ver, não tem nenhum aluno meu do ano passado. Tem uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, mas que vocês poderão usar no celular de vocês e no computador, para quem tiver computador, que vai complementar a aula de hoje, tá bom? Antes de ir para a aula propriamente dita, eu queria ver com vocês, para a gente conversar um pouquinho de nada sobre a atividade que foi disponibilizada para vocês. Ok? Alguns alunos me procuraram perguntando. Vocês têm todas essas operações aqui para fazer, né? Várias, várias e várias. Basicamente só foi isso que teve. Em geral, eu não faço formulários assim, só que dessa vez nós tivemos um outro colega que elaborou esse formulário. Então, o que eu vou falar agora? Para alguns de vocês pode ter ficado um pouco confuso essa escrita aqui, tá bom? Então, só esclarecendo, esse 3/5 é uma fração, esse 1/2 é uma fração, então seria 3/5 mais 1/2. Esse sinal aqui de mais é só para diferenciar do caso negativo. Por exemplo, aqui na letra B, C, D, E, até a letra G, você tem o menos. Eu geralmente não utilizo essa simbologia. Essa simbologia aqui, ela é mais utilizada lá no ensino fundamental, quando a gente está introduzindo os números inteiros. Só que vocês já estão no ensino médio. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês, em tese, já passaram há muito tempo dessa fase. Só que alguns alunos apresentaram dificuldade mesmo nisso aqui, tá bom? Deixa eu parar uma coisa aqui. Vocês estavam vendo a tela do Jamboard? Antes? Sim. Então ok. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vou só fazer vou fazer um exemplo aí dessa atividade, só para não termos dúvida com relação a como essa atividade deveria ter sido respondida. Eu sei que alguns de vocês já entregaram, né? Ótimo. Mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Só um momentinho. Ok. Eu vou compartilhar a minha tela toda, tá certo? Porque eu vou ficar trocando de tela constantemente. Mas se em algum momento vocês não estiverem vendo o que eu estou fazendo, vocês me avisam, tá bom? Faltou eu colocar a minha palavra, né? Faltou a minha. Hoje eu... Essa é a minha. Ok. Todo mundo tá vendo a tela branca? Sim. Sim. Beleza. Então, lá, primeira questão dizia o seguinte. Mais 3/5, mais um meio. Aí tem assim, ó. Mais 3/5 mais um meio. E já tinha o spoiler da resposta, né? Mas,
Isso aqui é para você ler assim. Mais 3/5 mais 1/2. Aí esse sinal aqui era mais para falar para vocês que esse carinha aqui, ele é positivo e esse também. Porque em alguns momentos, essa fração pode ser negativa, ok? Mas não existe problema de você escrever assim, ó, 3/5, esse mais com o segundo mais com mais dá mais, entendeu? Em resumo, era para fazer essa soma. Do mesmo modo, deixa eu colocar aqui a letra F. Menos 1/3 mais o menos 1/5. Como é que deveria ser entendido isso aqui? Você abre um parênteses maior, menos 1/3, mais, abre outro parênteses, menos 1/5. Aí aqui, ó, você tem a primeira fração, que não tem nenhum sinal aqui explícito, então você pode retirar dos parênteses. E esse mais com menos ficaria menos. Se bem que, olha só, isso aqui é mais para separar dois sinais. Eu tenho o igual e o menos. Então, tudo bem deixar esse primeiro com parênteses. E mais com menos daria menos. Certo? E aí eu teria, na prática, isso aqui. E você teria que fazer a subtração entre duas frações. Tá? Eu estou falando isso aqui porque o Bruno disse que não estava conseguindo fazer, não estava conseguindo compreender, e aí, como está gravado, quando ele acessar essa aula, qualquer um de vocês acessar, vocês vão ter uma noção melhor do que realmente deveria ser feito aqui. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu vou entender que não, mas qualquer coisa vocês podem me procurar, ou a gente vai se comunicando, ou vocês vão conversando entre vocês. Tá? Lembrando que tem que resolver a operação, né? Eu só fiz aqui até o final. Desculpa, eu só fiz até a simplificação. Mas aqui eu teria que fazer, transformar essas frações em frações de mesmo denominador, porque eu não consigo fazer soma com frações de denominadores diferentes. Então, qual seria o denominador aqui para a gente conseguir fazer essa operação? Que eu sei que alguns de vocês já responderam. Pode falar no chat. Eu só vou... E aí? Alguém sabe? Não? Alguém que fez essa questão, gostaria de compartilhar aqui como foi que fez? Vou entrar aqui pelo meu celular, só para ver as mensagens de vocês. E aí? A gente faz o seguinte, eu tenho 5 e 2 no denominador. Para poder fazer essa soma, os meus denominadores têm que ser iguais. Então, eu tenho que achar um número que seja múltiplo tanto do 5 como do 2. Ou seja, um número que eu tenho que achar um número. Eu tenho aqui múltiplos de 2, os múltiplos de 5. Múltiplos de 2 e múltiplos de 5. Então, teria
2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai. E os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. O primeiro número que se repete nas duas listas é o que a gente chama de MMC. Lembram disso? Nesse caso, qual é o primeiro número que se repete nas duas listas, gente? Essas duas listas aqui. Tem um número que se repete nas duas listas. Esse número é o 10. Uma outra forma de você achar esse múltiplo é fazendo esse esquema aqui. Opa, 2 e 5, né? Como eles são primos entre si, aliás, os dois são primos, eu faço aquela operação, né? Qual é o número que eu consigo dividir os dois ou um dos dois? É o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1, 5 eu deixo como está. O único número que vai dividir o 5 aqui, que é diferente de 1, é o próprio 5. Aí eu repito esse 1 e faço 5 dividido por 5, que dá 1. E multiplico esses números que estão, né, depois da barrinha. 2 vezes 5 dá 10. Por isso que aqui vai ser 10. Só que quando você transforma o denominador, você precisa balancear o numerador. Porque senão, você vai alterar a soma que você está fazendo. O que a gente está fazendo aqui, na verdade? A gente está transformando as frações em frações equivalentes para poder somar. Então, 3/5 vai ter que se transformar em uma fração com o denominador 10. Lembrando que o denominador 10 é esse número aqui em azul que eu coloquei, que está abaixo da linha da fração. Então, pensa assim, por quanto foi que eu multipliquei o 5 para dar 10? Por quanto foi, gente? A Ariane escreveu aqui 10. Por quanto foi que eu multipliquei o 5 para dar 10? Por 2. Então, isso significa que, se eu multipliquei o denominador por 2, se eu multipliquei o 5 por 2, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o numerador. Eu vou ter que multiplicar o 3 por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Aí você pode perguntar, professor, e aquele esquema que é para pegar o 10, que pode ser ensinado assim, pega o 10, divide por 5 e o resultado multiplica pelo numerador. Você pode fazer assim? Pode, só que na minha experiência, vocês acham mais complicado, vocês decoram isso e depois esquecem. Tá bom? Eu sempre tento explicar que a gente está trabalhando com frações equivalentes. Tá? Então, 3/5 se transformou em 6/10 porque eu transformei essa fração em uma fração equivalente que tem denominador 10. Da mesma maneira, a gente faz isso aqui no 1/2. Só que do 2 para chegar no 10, eu não multipliquei por 2. Eu multipliquei por outro número. Que número seria esse? Qual é o número que vezes 2 dá 10? O 5. O 5. Então, se eu multipliquei o denominador por 5, eu vou ter que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, 1 vezes 5 vai dar 5, e 1/2 é a mesma coisa de 5/10, ou 5 sobre 10. Tá bom? Professora, se as frações forem negativas, é o mesmo procedimento. Você só vai ter que ter cuidado com os sinais na hora de fazer as operações. Agora que eu peguei essas duas frações e transformei em frações equivalentes, com o mesmo denominador, aí fica fácil. Qual é a regra para somar duas frações? Eu repito o denominador e somo o numerador. 6 mais 5 dá quanto? 11. 11 sobre 10. A ideia é essa. Tá bom? No outro caso, é a mesma coisa, só que você vai trabalhar com os números negativos. Certo? Todas as outras questões,
vão ter relação com isso. Mas, quando se trata de multiplicação, qual é a regra? Se eu tenho, por exemplo, 1/6 vezes 5/8. Como é que eu faço essa operação? Qual é a regra? Podem escrever no chat também, viu? Estou aqui acompanhando. Como que é? Aqui, a gente vai... Exatamente, Joyce. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 5 dá 5 e 6 vezes 8 dá 48. Acabou. Se puder simplificar, simplifica, né? Se você puder dividir ambos os números por 2 ou por 3, você simplifica. Mas a regra é essa. E a divisão? Lembrando que na subtração é a mesma coisa da soma, tá certo? Transforma no mesmo denominador e depois subtrai os numeradores. Se eu quiser fazer 1/3 dividido por 2/5, como é que eu faço? Como é que é? Geralmente, eu explico assim. Eu reescrevo essa divisão com uma grande fração. Porque a divisão, ela pode ser expressa como uma fração, né? Aqui 1/3, 2/5. E aí a gente tem uma regrinha. A regrinha é repetir o numerador, no caso, esse aqui, e multiplicar pelo inverso do denominador. Eu vou trocar a posição dos números da fração de baixo. Tá bom? Eu inverto os números aqui, ó. 5/meios. E aí eu multiplico do jeito que vocês viram. 5/6. Essa é a regra. Então, a atividade da quinzena passada era só para vocês treinarem essas coisinhas. Combinado assim? Então, vou continuar aqui. Alguém tem alguma observação, comentário a fazer? Aí a gente continua. O tema dessa quinzena, vocês já viram ano passado. Só que hoje eu vou trazer os problemas, mas complementando com a parte geométrica, que é o que vocês deveriam ter visto melhor no primeiro ano, ok? A gente vai estudar as equações do primeiro grau, mas com um foco em funções. Por quê? Equações de primeiro grau, vocês já estudaram lá no ensino fundamental, no ano passado inteiro, só que nós não conseguimos solidificar a ideia de uma função do primeiro grau. Porque uma equação do primeiro grau é diferente de uma função. Ok? Será que alguém poderia escrever no chat aí? O que seria uma equação do primeiro grau? Com as próprias palavras de vocês. Porque eu vou guardar, quando eu gravo a aula, eu também gravo o chat. O chat também fica gravado e isso me ajuda a avaliar vocês. Então, quem puder escrever, escreva aí. Como você diria? O que é uma equação do primeiro grau?
Em poucas palavras. Poderiam dizer para mim? Nada? Então, me deem um exemplo de uma equação do primeiro grau. Qualquer exemplo que vocês puderem. Qualquer um. Se tiver aí com o... Se tiver aí com um exemplo no caderno, calma antes aqui, ó. É uma equação em que o grau é 1 e o expoente é igual a 1. É, em parte. O que é grau? O expoente de quem? Me deem um exemplo. Construam aí uma equação do primeiro grau. Vocês sabem, minha gente. Não fiquem com medo, não. Já fizeram tanto. Pronto. 2x mais 4 igual a 0. Quem me dá outro exemplo? Eu quero 3. Deixa eu anotar aqui. 4x menos 3 igual a 0. Mais um. Menos 7x igual a menos 49. Ótimo. Já temos aqui 3 exemplos. Vocês estão com fome? Acho que estão, né? Se bem que é a primeira aula do dia, né? Então, tudo bem. Eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo que vocês podem baixar no celular, viu? E o iPhone... Sara e Lohana, você tem apelido? Porque falar Sara e Lohana, eu não sei se você gosta. É um nome longo. Professora, tanto faz, mas Sara e Lohana, pra mim tanto faz. Vou falar, pode ser Lohana? Pode sim. Tá bom. Lohana, o iPhone, ele tem o GeoGebra, o nome do aplicativo é GeoGebra, e ele, no iPhone, ele tem a versão 3D, você pode construir sólidos, é a coisa mais linda do mundo, certo? Então, eu vou usar o GeoGebra, a versão de computador, tá bom? Mas vocês podem acessar o aplicativo também, pelo celular, ok? O GeoGebra está aqui. Para que serve o GeoGebra? O GeoGebra é um aplicativo em que você plota as funções, que você resolve equações, que você constrói sólidos, que você faz animações. Então, a gente vai usar o GeoGebra, né, nesse finalzinho de aula, para exemplificar uma propriedade das funções de primeiro grau, que, para mim, é a coisa mais importante. Por quê? Porque equações de primeiro grau, vocês sabem responder. Mesmo que vocês cometam um errinho aqui ou ali, mas vocês já têm uma noção mais ou menos de como é que resolve. Então, eu quero trazer para vocês uma coisa nova. Eu vou pegar as 3 equações que vocês colocaram aqui e vamos ver o que acontece no GeoGebra. A gente vai tentar entender o que significa isso aí. 4x menos 3 igual a 0. Certo?
4x menos 3 igual a 0. Eu vou colocar assim. Um momentinho. Pronto. 4x menos 3. Vou colocar agora 2x mais 4. E, Joyce, esse teu exemplo, eu vou colocar assim, ó, menos 7x mais 49 igual a 0. Vou colocar menos 7x mais 49. Observem essas três imagens aí, o que aconteceu no meu programa. O que vocês poderiam falar sobre isso aí? Primeiro passo, todo mundo aqui reconhece que eu tenho aqui o plano cartesiano. Deixa eu tirar essa malha daqui. Todo mundo entende que isso aqui é o plano cartesiano? Beleza. Aí eu coloquei a primeira equação, que é a equação da Ariane. Na verdade, não é bem uma equação, mas inspirado no que a Ariane escreveu. Depois eu coloquei o exemplo do Lucas. E depois eu coloquei o exemplo da Joyce. O que a gente poderia dizer sobre essas três coisas que apareceram aqui? O que elas têm em comum? Será que elas têm alguma coisa em comum? E poderia falar alguma coisa? O que vocês acham? Sem formular muito, gente. Só olhei, o que eu identifiquei? Será que elas têm alguma coisa semelhante? Olhem para a figura. A Lohana disse, são retas paralelas? Então, será que são paralelas? Não são, né? Por quê? Porque elas se cruzam. Tá vendo aqui? Se eu subir bastante, aqui o y igual a 10, quando chega aqui mais ou menos no 14, tem interseção, aqui também. Olha só que legal, aqui no programa a gente pode fazer a interseção. Vou colocar aqui interseção de dois objetos e se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Esses pontos são pontos de interseção, ou seja, elas não são paralelas. Aqui pode até enganar um pouquinho, né, se você descer mais, mas elas não são. Mas a Lohana falou uma coisa que elas são retas. Por mais que isso aqui não seja uma prova matemática, lembra lá da primeira aula, né? Isso aqui dá um indício de que está parecendo uma reta. Aí a Lohana falou assim, são perpendiculares? Quando é que duas retas são perpendiculares, gente? Tem uma regrinha, tem uma definição para isso. E aí? Quando se cruzam? Então, se eu pegasse isso aqui e pegasse isso aqui, peraí. Então, se eu pegar isso aqui, se ela se cruza, né? Vamos ver se realmente é. Então, se eu pegar isso aqui, essas duas situações aqui, elas se cruzam, correto? Elas se cruzam. Vocês acham que as duas são paralelas, então? Ou, desculpa, as duas situações são retas
são de retas perpendiculares, na opinião de vocês? Vocês acham que essas duas aqui, esses dois segmentos, são perpendiculares e esses aqui também? Porque as duas se cruzam. Ou vocês acham que tem que ter alguma outra informação para elas serem perpendiculares? E aí? Na verdade, para que as retas sejam perpendiculares, o ângulo entre as duas tem que ser de quanto? Tem que ser de 90 graus, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? A gente precisa ter isso bem em mente, ó. Aqui os ângulos são de 90 graus. Já aqui, o ângulo não mede 90 graus, ele mede 54,24 graus. A gente só vai ter retas perpendiculares quando o ângulo entre as duas for de 90 graus. Nesse caso aqui, a gente não tem. Então, eu vou voltar lá para as retas originais, para a gente encerrar aqui a nossa aula com uma conclusão. O que acontece se eu colocar 4x menos 3 igual a zero, que foi o que vocês me disseram? Na verdade, 4x menos 3 igual a zero é uma das soluções. É isso aqui, ó. A equação, essa equação aí primeira que foi colocada, é uma das soluções dessa função. Então, para aprender o que é uma função do primeiro grau, você tem que estudar primeiro a equação do primeiro grau, certo? Se você resolver isso aqui igual a zero, 4x menos 3 igual a zero, você vai achar um ponto, você vai achar um x, que se eu calcular aqui, 4x menos 3 igual a zero, isso significa que o x tem que ser 3/4. Ou seja, esse pontozinho aqui do eixo x é 3/4. Tá vendo que ele colocou 0,75? Então, a função, ela é uma coisa maior. Ela trabalha com mais pontos. Então, faça um teste aí, para a gente encerrar a aula. Eu vou encerrar com esse exemplo. O que acontece com essa equação aí, se o x, melhor dizendo, vocês vão fazer o seguinte. Faça o seguinte. A gente vai fazer um cenário aqui, ó. Y vai ser igual a 4x menos 3. O que acontece com o y quando o x é igual a 2? Calculem aí e escrevam no chat. O que é que vai acontecer com o y? E quando x for igual a 3? Façam esses dois exemplos. Acabou já, tá, gente? Perceba que eu não coloquei igual a zero aqui. Eu coloquei um y. Coloquem no chat, por favor. Resolvam aí e coloquem no chat o que acontece com o y. Qual o valor de y que você vai encontrar para cada um desses valores?
é só substituir o x, onde tem o x, você vai colocar 2. Aí vai fazer 4 vezes 2 menos 3. Aí qual vai ser o valor de y que você vai achar? E aí depois, pega o x e substitui por 3. Aí y vai ser 4 vezes 3 menos 3. Estou esperando vocês colocarem aqui para a gente almoçar. E aí? Beleza, 5 e 9. Sara e Lohana colocou aí. Vão colocando os valores que vocês acharem. Então, vocês concordam que quando o x é igual a 2, né, se o x for igual a 2, então o y será igual a 5. Aí, como é que a gente escreve isso? A gente escreve um par ordenado, 2 e 5. E se o x for igual a 3, o y vai ser igual a 9. E a gente representa isso como 3 e 9. Por quê? Porque se eu colocar x igual a 2, eu vou ter y igual a 5. Se eu colocar x igual a 3, eu vou ter y igual a 9. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pontos e vou colocar aqui no programa. O que é que vai acontecer? Vou colocar primeiro o ponto 2 e 5. Opa. Vou colocar o ponto 2, 5. Olha só o que aconteceu. E vou colocar o ponto 3 e 9. O que vocês podem observar aqui? O que é que aconteceu? Na opinião de vocês. Os pontos foram marcados no plano cartesiano. Ok. Mas eles foram marcados em algum local específico? Vocês conseguem encontrar uma relação com essa reta? Perceba que eles foram marcados em cima da reta. Então, a ideia aqui é que, à medida que você coloque valores de x aqui na função, ela vai te dar valores para y. Toda vez que você substituir um valor aqui para x, se você fizer as contas corretamente, você vai encontrar um valor específico para y. Na verdade, se você pegar todos os pontos e colocando aí, calculando x numa tabela bem grandona, e vocês vão perceber que vocês vão encontrar vários pontos. Vários pontos. E o que seria essa reta? Seriam todos esses pontos juntos. Quando você quando você plota, você tem uma reta. E o que é essa reta aqui? Seria o gráfico dessa função. Seria o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, ó. Y igual a 4x
menos 3. Então, a equação do primeiro grau, ela te dá uma solução. Ela te dá a solução que corta o eixo x. Entendeu? Mas a função, ela pega infinitos valores. Então, a partir de agora, a gente vai estudar as funções do primeiro grau. A gente vai, no slide que eu vou colocar hoje, a gente vai ter probleminhas de equações de primeiro grau, só que vocês vão complementar plotando isso no GeoGebra, tá certo? Eu vou dar um direcionamento sobre como vocês plotam. Vocês podem fazer tanto pelo computador, pelo site, como pelo aplicativo, certo? E vocês vão pegar o probleminha que vocês vão resolver, que está lá no slide, e vão vocês vão desenhar a função que está associada. Ficou claro? Nossa aulinha acabou, certo? Nesse slide que eu preparei, que eu acabei não colocando, a gente tem alguns exemplos, vários exemplos, ok? E a ideia é que vocês expressem a equação que descreve esses problemas, tá? Mas, além disso, eu quero que vocês vejam o gráfico dessas equações, tá bom? Como é que eu faço o gráfico? Eu pego vários valores de x e associo a y, ou então eu jogo no GeoGebra 3x mais 1, e você vai ter a equação, desculpa, você vai ter o gráfico dessa função. Tá um pouco assim, muita informação, mas quando vocês forem colocando lá, vocês vão entender e vão gostar, tá certo? Eu vou marcar uma aula extra pra gente, mas aí daqui pra final da semana vocês vão saber. Certo, gente? E aí, para encerrar, eu quero que vocês escrevam no chat, e aí a gente vai encerrar, uma palavra que descreva o assunto de hoje. Aí eu vou colocar aqui. Uma palavra que descreva a aulinha de hoje. Podem ser sinceros, não tem problema. Legal. Lembrando. Relembrando. Ai, meu Deus, chega. Ixi. Aprendendo. Perceba que se vocês pudessem fazer automaticamente ia ser mais fácil, né? Porque aqui eu tô pegando todas as... Interessante. Confuso. Acho que ninguém mandou mais não. Bom, gente. Isso aqui é como a gente está saindo da aula de hoje, certo? Eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade. Fico muito feliz por estar aqui com vocês, apesar da interação ser mais no chat, mas é muito importante. A aula vai ficar gravada, vocês vão aguardar a atividade da quinzena, mas esse slide ele tem 6 exercícios, então vocês já podem começar a fazer e podem usar o GeoGebra para poder ver o que é que acontece, né? A função que está ali associada. Tá bom, gente? Bom almoço para vocês, vou parar a gravação aqui.